CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Oferecimento VIP Rede, conexões digitais, 0800 722 8006. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, em meio a esse cenário de jogos de Copa do Mundo, a gente também tem entrada em vigor do Marco Civil na internet, Exatamente. já nos próximos dias. Exatamente. O Marco Civil da internet foi sancionado no dia 23 de abril, e como ele tinha um período, né, de adaptação das empresas, que termina agora dia 23 de junho. Então, a partir do dia 23 de junho, as empresas e os prestadores de serviço vão estar agora sujeitos à lei, né, do Marco Civil. A lei determina, então, ou seja, uma questão importante, eu não tenho visto, infelizmente, não tenho visto muitas empresas se adaptarem exatamente à questão, né, do Marco Civil. O Marco Civil ele determina que as empresas simplifiquem e esclareçam aos seus usuários, né, empresas que prestam serviço através da internet, de forma clara e objetiva, como é que ele vai tratar os dados pessoais de cada um, né? Então, empresas afetadas são prestadores de internet, provedores de internet, prestadores de serviços de informação na internet também, órgãos de imprensa. E aí, uma dúvida que as pessoas muitas vezes não entendem é que, por exemplo, se sua empresa tem um site na internet e tem um simples formulário de contato, por exemplo, né, que você coloca lá seu nome, seu e-mail e manda uma mensagem para isso. Essa empresa, teoricamente, já estaria sujeito ou sujeita à lei do Marco Civil. Por quê? Porque ela está coletando dados dos usuários, como e-mail, como nome, como a própria participação, ou seja, a pergunta que o usuário fez. Então, ou seja, na verdade, o que acontece é que o Marco Civil, ele abrange qualquer empresa que hoje tenha algum tipo de representação na internet. Seja ela uma empresa prestadora de serviço, uma empresa prestadora de conexão, né, um provedor de conexão, ou mesmo uma empresa que tem uma página institucional. Então, ou seja, essa é uma preocupação importante e que todas elas podem estar sujeitas às penas, né, às penalidades cíveis que tem, né, no Marco Civil. Então, isso é uma questão importante, né, que as pessoas têm que estar, os gerentes das empresas têm que estar colocados. O principal fato nesse caso é que as empresas deixem claro, a gente chama de política de segurança ou política de uso, né, ou termo de uso, depende de como um fala de uma forma diferente, que o texto esteja claramente estabelecido o que a empresa pode ou não pode, o que ela vai ou não vai fazer e como ela vai proteger as informações dos usuários. Isso é uma questão importante para que cada empresa tome cuidado em relação a isso e se proteja em relação a isso. Porque a privacidade, com o Marco Civil, a privacidade do usuário é fundamental. Ou seja, a manutenção da privacidade do usuário é fundamental. Então, a empresa, por exemplo, que tem armazenamento desses dados sem criptografia. Muitas empresas interligam filiais e matriz através da internet, ou seja, o tráfego passa pela internet sem nenhum tipo de criptografia também. Isso também é uma violação ao que diz o Marco Civil. E esse dado pode ser violado e depois a empresa hackeado também, né? Exatamente. E aí a empresa pode ter um problema legal em relação a isso. Olha só, do ponto de vista aqui, né, de quem tem uma página, o que precisa fazer já a partir do dia 23? Bom, primeiro eu tenho que tomar um cuidado internamente, olhar pelos seus sistemas internos para saber onde esse dado está armazenado, se ele está armazenado de forma adequada, se ele está armazenado de forma protegida para que ele não tenha o problema de violação desses dados, né? E segundo, ele tem que deixar isso claro para os usuários. Então, na página dele tem um chamado termo de uso, política de privacidade. É um texto que a empresa tem que deixar claro lá no seu texto, dizendo o que ela pode ou não pode fazer com seus dados e como é que ela está se preocupando em proteger esses dados dos usuários. Então, são os dois cuidados básicos que qualquer empresa que tem qualquer tipo de página na internet hoje precisa ter. Entendido. Punição é o quê? Retirada do ar? Multa? Tem multas muito pesadas, né, que pode chegar inclusive a retirada do ar do site e do provedor também. Então, ou seja, pode chegar numa situação extrema até retirada daquele serviço do ar. Então é grave, é sério, né? A gente tem uma legislação importante que na minha forma de pensar, na minha opinião, foi um avanço para a internet e agora a gente tem que cuidar disso, né? O prazo passou, muitas empresas não se atentaram para o fato e agora dia 23 a coisa começa a funcionar. Quem fiscaliza isso? O próprio usuário, porque na verdade o usuário, se ele tem o seu dado violado, ele pode abrir um processo contra a empresa. Então, ou seja, não tem uma fiscalização direta, né, de algum órgão estabelecido, mas o próprio usuário ele vai, agora sabendo os seus direitos, se o dado dele é violado, se ele é vendido, né, imagina que você fez um cadastro num site, daqui a pouco um outro site começa a te mandar mensagens baseadas na informação que você tinha preenchido em um outro site.
O usuário pode querer saber o que aconteceu, né? Por que aquele dado dele, aquela informação, aquele e-mail foi parar em vários outros sites de propaganda, coisa parecida. Então, isso tudo é importante, né? E os usuários, na verdade, vão acabar fiscalizando isso, que é até muito mais preciso do que um órgão especificamente para isso. Entendido. Bom, além do destaque aí para o Marco Civil, a gente tem muitas dúvidas dos nossos ouvintes. O Darcy, ele pede uma indicação de um corretor ortográfico para celular e notebook. Legal, Darcy. Obrigado aí pela participação. No caso do notebook, Darcy, você tem no próprio Windows, você tem, ou no próprio Office, né? No Windows tem o Office que tem o seu corretor ortográfico, né, já embutido, ou se você usa uma suíte de automação de escritório livre, o LibreOffice, também tem um dicionário muito bom, né, que você já tem, inclusive com a nova revisão ortográfica brasileira, então é muito interessante. No Android, se você usa um smartphone Android, os telefones mais antigos, né, não tem essa situação. Então você pode procurar no Google Play, tem um corretor ortográfico, custa R$3. Né, ele não tem opção gratuita, só tem pago, custa R$3. Nos Androids mais novos... Dura quanto tempo essa franquia de R$3? Não, essa compra acabou, não paga mais, não precisa pagar mais nem nada. Nem quando atualiza nada? Não, já é fixo, né, o valor é fixo. Você comprou o aplicativo, pronto, fica com ele instalado. Em aparelhos Android mais novos, né, ele já tem isso embutido já também. Dentro, quando você digita alguma coisa, ele já vem um corretor ortográfico te dando já sugestões de palavras, né, para isso. E para o iOS, quem tem iOS também já tem incluído no aparelho. Então, ou seja, você não precisa se preocupar se você tem o Windows usando o Office ou o LibreOffice, você já vai ter o seu dicionário, né, embutido. E no caso de Android e iOS, nos mais novos já tem também isso gratuitamente instalado no sistema operacional. Entendido. E a gente só precisa desses corretores ortográficos, de vez em quando, atualizar, inclusive, com a nova gramática brasileira, né? Porque tem uns que estão muito antigos. Muito antigos, exatamente. As versões mais novas do Office, do LibreOffice, já tem isso atualizado, então você não precisa se atualizar. Se você tem um Office antigo, aí você vai ter que atualizar. A Lucília nos pergunta o seguinte, ela precisa de traduzir alguns arquivos que estão em PDF, e o Google Tradutor não os reconhece. Há alguma chance dela resolver o problema? Tem chance, viu, Lucília? Obrigado pela participação. O que acontece? O PDF é um formato fechado que realmente o Google Translator não consegue analisar. O que você pode fazer é marcar, né? Ou seja, tem que converter o PDF em um arquivo de texto que ele consiga entender. Então você pode marcar o texto, né? Ou seja, quando o PDF permite isso, marca o texto do PDF, dá um Ctrl+C, cola esse texto num arquivo do editor de texto qualquer, ou do LibreOffice, ou do Word, ou mesmo um arquivo TXT, né, um arquivo de texto comum, sem formatação, e aí sim o Google Translator vai conseguir entender esse texto agora. Então, o caminho é você tem que converter do PDF para um arquivo de texto, ou um arquivo do Word, um arquivo do Write do LibreOffice, ou um arquivo TXT, e aí sim o Google Translator vai conseguir entender. Então, esse é o caminho para você traduzir o seu texto aí, Lucília, do idioma para o português. Bom, aproveitando a dúvida da Lucília, vamos para uma dica de aplicativo? Vamos lá. Bom, falando de Copa, estamos aqui na Copa do Mundo, então vamos falar de 2 aplicativos interessantes que você pode acompanhar, nossos ouvintes aí podem acompanhar tudo que acontece em relação à Copa do Mundo. O primeiro é o aplicativo oficial da Copa do Mundo, que é o FIFA. Então ele tem versão para iOS e para Android, é um aplicativo gratuito. E lá você tem calendário de jogos, você pode acompanhar os jogos minuto a minuto, ele tem lá um passo a passo, um diário, como se fosse uma sequência de eventos que aconteceu no jogo, quando o jogo está acontecendo. Tem a tabela de pontuação e tem também notícias sobre os jogos, né, e sobre os jogadores da Copa do Mundo. Então, o aplicativo é o FIFA, procurando por FIFA, tanto no Android quanto no iOS. E a gente tem também o aplicativo da Globo, né, um aplicativo também gratuito, você baixa lá do Google Play ou do iTunes, também é uma versão gratuita para Android e para iOS. E o diferencial do aplicativo da Globo são as estatísticas online. Você tem estatísticas de jogo, chutes, escanteios, né, que você consegue consultar através do aplicativo. Enquetes online, então tem várias perguntas, enquetes que o telespectador pode assistir, né, assistindo o jogo, pode participar das enquetes. E o mais interessante que eu encontrei foi o chat, ou seja, através do aplicativo da Globo, quem estiver assistindo o jogo naquele momento pode trocar mensagens entre si, como se fosse uma grande torcida, né, em torno do aplicativo. Também bem interessante, todos os 2 aplicativos são gratuitos, tanto o FIFA quanto o Globo, e tem versões para Android e para iOS. Né? Então essas são as dicas do aplicativo dessa semana. Eu já tenho aqui novas perguntas de ouvintes, mas vamos continuar aqui para os nossos destaques que marcaram a semana? Então vamos lá. Então, resumo da semana.
Primeiro, o vírus que altera a barra de boletos volta a atacar. Já falamos sobre isso, né, alguns meses atrás, que é aquele vírus que quando infecta, o usuário ele vai imprimir o boleto, né, para pagar no banco. O vírus detecta que é um boleto e altera o código de barras. Isso aí, quando o usuário paga aquele boleto, na verdade o crédito não está indo para a pessoa, né, devida, né, e sim para a conta corrente do cracker. E essa semana, Fernando, eu recebi uma ligação de um diretor de um grande prestador de serviço em Vitória, aqui de Vitória, que emite uma grande quantidade de boletos enviados por meio eletrônico e relatou que nos últimos dias mais de 20 vítimas desse tipo de ataque aconteceram. Então, é mesmo? O vírus agora está atuando, assim, parece que está atuando aqui na região. Então, muito cuidado dos nossos ouvintes aí sobre essa situação aí. Outra notícia da semana foi que o IP, na versão 4, o IP é aquele endereço que identifica todas as máquinas que estão conectadas à internet, que tem sido anunciado que ia acabar a quantidade de endereços IPs na versão 4, acabou essa semana. Na verdade, entramos agora num regime de exceção, ou seja, agora tem um resto de endereços IP só para emergências, e na verdade a alternativa para isso é o IP na versão 6, que é a versão que tem uma quantidade maior de endereços, que eu posso colocar uma quantidade maior de endereços. Só para o nosso ouvinte entender, é como se fosse o celular. Lembra que a gente teve que colocar um 9 na frente? Então, a mesma coisa. Cresceu muito o número de celulares e as operadoras tiveram que colocar um 9 na frente para aumentar a quantidade de números possíveis de telefones. Na internet aconteceu a mesma coisa. Cada computador tinha um endereço e esse endereço tinha uma certa quantidade de dígitos. Essa quantidade de dígitos esgotou e, teoricamente, não poderia colocar novos computadores na internet. Existe uma versão nova, que é chamada IP versão 6, só que isso demanda alteração de configuração de todos os equipamentos de rede, equipamentos dos provedores. Para os usuários que está perguntando, o que eu tenho que fazer como usuário final, né? Eu tenho alguma preocupação? Especificamente nesse momento, não. Na verdade, nesse momento, quem tem que trabalhar duro, né, para poder fazer essa migração e começar a usar o endereço do IPv6 são os provedores. Os provedores têm que trabalhar, e, assim, estão atrasados, demoraram muito, não entraram nessa situação, assim, deixaram para a última hora isso, e agora não tem jeito. Agora eles vão ter que fazer um investimento, vão ter que trocar uma série de configurações para que realmente a coisa funcione e não fique ninguém fora da internet para isso. Então, essa foi uma notícia também importante, bem importante dessa semana. Olha só, tem um ouvinte nosso lá em Iona, viu? Acompanhando a nossa programação, é o Carlos. E ele volta para a questão do corretor de textos. E ele pergunta sobre aplicativos. Aplicativos? A gente já falou do que baixa no Google Play, né? Para aplicativos eu conheço de dicionários. Agora, aplicativos específicos para corretor de texto no ambiente de Windows, né, assim, a não ser os que estão dentro dos editores onde você digita, né, nessa situação. Eu, pelo menos, não conheço, posso até fazer uma pesquisa mais aprofundada nesse assunto em relação a isso. Tem vários dicionários. Dicionários até gratuitos, como Babylon e outros, que você pode instalar, mas não são exatamente corretores de texto, né, nesse caso. É a pergunta do Tiago. E dicionário inglês e português? Dicionário tem o Babylon, que é um bom dicionário. Tem a versão gratuita e a versão paga, que você instala no seu computador, e aí você pode fazer. E tem os dicionários da própria Babylon, que você faz acesso à internet via internet, né? Então você pode acessar gratuitamente via internet e fazer a tradução e fazer a conversão de idiomas diferentes no Babylon. Esse é um aplicativo legal. Mais um. Sobre editor de textos, o ouvinte aqui pergunta, além do Word, você conhece algo melhor? Melhor que o Word? Olha só, tem o LibreOffice, que é uma ferramenta gratuita. Eu diria que é tão bom quanto eu só uso o LibreOffice, não uso nada do Office da Microsoft, e o LibreOffice, e me atende plenamente bem. Faço todos os meus textos, meus artigos, tudo escrevendo através do LibreOffice, libreoffice.org. Né, lá tem, na verdade, uma suíte de automação de escritório. Tem um Write, que é o equivalente ao Word, tem o Calc, que é equivalente ao Excel, e tem o Impress, que é equivalente ao PowerPoint. Então, você tem uma solução completa, bastante madura, a ferramenta hoje. Inclusive, eu diria que tem algumas funções que o LibreOffice tem, que o Office não tem. Então, nesse ponto, até em algumas situações, ele é até melhor do que o Office em si. Então, ok. E gratuito, né? Mais um. Vamos lá. Tem aqui, olha. O ouvinte está precisando de um bom software que recupere dados de um HD formatado. Pode ser pago ou gratuito, mas ele está precisando com urgência. Então, um bom aplicativo chama Test Disk, né, que é um que eu uso, inclusive, que ele consegue recuperar uma série de informações. Agora, o importante é que, se ele formatou, né, e não
e não gravou nada por cima, a chance é grande dele resgatar. Agora, se ele formatou e gravou alguma coisa por cima, começa a ficar complicado, porque aí ele apagou, né, sobrescreveu algumas áreas do disco e fica mais difícil de recuperar o que ele conseguiu. Mas o teste diz que ele vai fazer uma varredura no disco e vai achar, pelo menos o que sobrou dos arquivos, ele vai tentar recuperar. Que azar, né? Exatamente. Vamos voltar então para os fatos da semana? Bom, em relação à Copa do Mundo ainda, o Anonymous fez uma série de ataques a vários sites ligados a órgãos do governo, CBF, ABIN, patrocinadores da Copa. Até ontem eu tinha contabilizado mais de 40 sites diferentes que foram atacados, ou tiraram do ar, ou violaram o site, ou botaram alguma coisa diferente no site, ou até roubaram informações do site e botaram publicamente na internet. Então, existe uma grande operação do Anonymous, né, aqui no país. Nós somos, infelizmente ou felizmente, somos agora a vitrine para o mundo inteiro, né, e como protesto, os Anônimos fizeram uma série de ataques nesses sites, né, em relação a isso, e esperamos que vão ter outros. Então, ou seja, principalmente órgãos governamentais e patrocinadores da Copa, prefeituras também, vão ser alvos mais do que normais nesse período agora da Copa do Mundo, né, para isso. Ok. Né? E como, né? Exatamente, né? E uma última notícia muito interessante foi sobre um computador que consegue enganar humanos e passar no teste, chamado teste de Turing. Turing foi um matemático, Alan Turing, que desenvolveu um critério para determinar se o computador poderia pensar, né, ou poderia se passar por um humano. Na verdade, o teste o computador ele interage com alguns humanos através de texto, através de um chat, né, para isso. E se mais de 30%, né, dos humanos que estão interagindo com o computador não identifica se do outro lado tem uma pessoa realmente ou se tem um computador, ele na verdade passa por esse chamado teste de Turing. E depois de 64 anos de criado esse teste, né, alguns programadores russos conseguiram criar um programa, né, chamado Eugene, que interagindo com outros humanos, conseguiu enganar mais de 1/3 das pessoas que estavam conversando com esse computador, né? Na verdade, com esse programa de computador. Então, ou seja, é um avanço, né, interessante, né, sobre essa situação e fazer, assim, mostra a evolução dos aplicativos ou da programação de inteligência artificial. E eu queria fazer um último registro, Fernanda. Infelizmente, ontem, para mim, pelo menos na abertura da Copa do Mundo, o ponto mais importante, né, da Copa do Mundo era aquele chute feito pelo exoesqueleto brasileiro que fez aquele desenvolvimento durante 30 anos desse projeto científico super importante para quem tem deficiência, quem tem algum tipo de limitação. Infelizmente a televisão mostrou durante 3 segundos apenas aquele evento, né? E, na verdade, na minha visão, era o ponto alto da abertura da Copa, era exatamente aquela situação. Uma pessoa que era um deficiente físico, que andava de cadeira de rodas, que conseguiu ficar em pé, andar e dar um chute, tudo isso comandado por um esqueleto robótico e pelo pensamento, né? Ou seja, mandando ondas cerebrais. Isso é uma pesquisa muito importante, porque isso, na evolução, poderia fazer com que outras pessoas voltassem a andar, né, de forma natural, mesmo com deficiências e outros tipos de problema. Então, infelizmente, essa situação, mas eu gostaria de deixar o registro porque, para nós brasileiros, assim, foi uma vitória de ter uma pessoa, inclusive ele está indicado ao Oscar. Vai ser talvez o primeiro brasileiro que ganhe o Oscar, o Nobel. Exatamente, desculpa, Nobel. Então ele vai ganhar, assim, provavelmente vai ganhar porque ele está indicado, é um pesquisador de muito tempo nesse projeto, muito interessante. 3 minutos para ele. 3 minutos. Que coisa, hein? 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. Ele tinha, na verdade, a participação estava prevista de 29 segundos. E a FIFA só mostrou durante 3 segundos a questão. Então, bom, por fim, o Manuel nos pergunta aqui, olha, é verdade que vamos ter também mais facilidade com o marco entrando em vigor para cancelar contas na internet, outras coisas mais? Não, isso não é exatamente. O Marco Civil não fala exatamente disso, né? Na verdade, aquela resolução da Anatel, que inclusive está para entrar em vigor agora, isso sim, ele obrigaria as operadoras a fazerem isso de forma sucinta, rápida. Exatamente, para junho agora. Então, Manuel, é isso mesmo. Isso. Mas é não do Marco Civil. Aí, na verdade, é a resolução da própria Anatel, que inclusive tem que estar no site, né? Segundo a resolução da Anatel, tem que estar lá no site da operadora, uma opção rápida de você cancelar a conta, mudar plano e tudo mais. Isso é uma obrigação que as operadoras terão que ter também. E o Carlos pergunta, como não salvar a mídia do WhatsApp no telefone? Só no aplicativo Android, é isso?
Isso. Tem uma opção que você entra na parte de configuração e manda não salvar. Então, todo vídeo que você receber, ele não vai gravar no seu computador. Entra na configuração. Eu não me lembro agora de cabeça exatamente qual é a opção, mas na configuração tem uma opção que fala que você não vai gravar a mídia que você recebe no seu smartphone, né? É isso aqui. Tá certo, Gilberto. Muito obrigada, viu? Obrigado, Fernando. Obrigado aos nossos ouvintes pelas muitas participações que tivemos aqui. Um excelente final de semana para todos e até a próxima sexta-feira.